Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 15. Se tiver alguém sem a Bíblia do seu lado, compartilhe com essa pessoa. João 14, verso 15. A Bíblia diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Você pode dizer amém por isso? Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como é possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a minha mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Você pode fechar sua Bíblia, orar comigo nesse momento. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Peça ao Espírito Santo que traga uma palavra poderosa ao seu coração nessa noite. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pelo período de louvor. Obrigado pela vida dos nossos discípulos que com tanto carinho prepararam, junto com os nossos professores, essa homenagem tão linda para nós. Obrigado por essa igreja que tem nos abraçado nesses 4 anos, que tem nos sustentado com as suas orações. Ó Deus, que o Teu Espírito possa continuar nos fortalecendo para que continuemos, ó meu Pai, fazendo a Tua obra com toda a excelência, cuidando dessa igreja com toda, ó meu Pai, dedicação, com todo esforço, com todo ânimo. Por isso nessa noite nós te pedimos graça sobre nós, e te pedimos por essa palavra, que o Teu Espírito possa falar ao coração da Tua igreja de uma maneira sobrenatural. Amém e amém. Amém, querido? Eu quero falar com você nessa noite sobre paz, sobre você não negociar a sua paz a troco de nada. Presta atenção. Jesus, ele vem aqui nesse texto e ele promete aos seus discípulos que ele subiria ao Pai, mas que ele voltaria. Mas nesse período, nesse espaço de tempo,
Jesus deixaria o Espírito Santo no lugar dele, o Consolador. A palavra Consolador, ela traz uma ideia de conforto, de conselho. Sabe aquela pessoa que quando você precisa, você pode procurá-la e você sabe que ela vai ter uma palavra de Deus para te aconselhar? É tão bom, não é? Quando você tem essa pessoa. Mas eu quero te dizer que você não só tem essa pessoa ao seu redor, mas dentro de você. O Espírito Santo viria e estaria conosco e em nós. Jesus, ele nos deu essa promessa, de que também com a vinda do Espírito Santo, nós teríamos algo indispensável na nossa vida. O que, pastor? Diga comigo assim: paz. Quem quer paz aqui essa noite? Glória a Deus. Querido, paz é algo que tem sido tão buscado, mas infelizmente pouco encontrado. Eu quero ir por um caminho para que você entenda onde eu quero chegar, e no final nós vamos aprofundar um pouco mais nesse texto. Mas uma coisa eu quero te afirmar nessa noite: ninguém vive sem paz. Ninguém. Quantas situações que te rodeiam no dia a dia e que têm roubado a sua paz? Para pensar um pouquinho. Essa semana, quantas coisas aconteceu com você que tentou roubar a sua paz? O problema não são situações que acontecem naturalmente. O problema é que muitas situações que nos tiram a paz, fomos nós mesmos quem criamos. E hoje você está totalmente atribulado, angustiado. Para pensar um pouco nisso. Para pensar em quantos negócios você fez na vida. A venda de um carro, a venda de uma casa, a venda de um terreno, de qualquer coisa, eu não sei. Um aparelho que você tinha. Algumas dessas vezes você teve lucro, porém talvez algumas outras você teve prejuízo. Só que você sempre achou que o negócio seria bom, porém não era. Eu acredito que ninguém sai de casa dizendo assim: hoje eu vou sair de casa para ter prejuízo. Alguém já disse isso? Eu acho que não. Hoje eu quero fazer um negócio que eu vou perder dinheiro demais. Ninguém faz isso. Todo negócio que você fez ou faz, você acha que é bom, você achava que era bom, porque aos seus olhos era agradável. Só que você precisa entender que aparências enganam. E quando você faz um mau negócio, eu acredito que você há de concordar comigo, aquilo tira a sua paz. É verdade ou não é? Com toda certeza. Querida, eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. Deus tem um ano maravilhoso preparado para você em 2019. Mas o diabo, ele também vai tentar impedir de todas as maneiras que você viva esse ano excelente de Deus. Só que como o diabo não pode destruir você diretamente, sabe o que ele faz? Ele rouba a sua paz. Ele coloca problemas ao seu redor. Ele talvez te envolve no meio de situações que vão roubar a sua alegria, que vão roubar a sua paz, e automaticamente ele consegue destruir você. Ele consegue destruir sua fé, ele consegue destruir o seu ânimo, ele consegue destruir sua família, destruindo apenas a sua paz. Talvez problemas, circunstâncias, decepções que você passa, isso rouba a sua paz. E eu quero te dizer algo hoje: tudo o que o homem mais precisa ter
Claro, você vai dizer, oh, pastor, é a presença de Deus, eu sei disso. Mas de qualquer coisa que nós possamos receber de Deus nesse mundo, uma das coisas que nós mais precisamos ter é paz. Você consegue viver sem dinheiro, mas você não consegue viver sem paz. Você consegue talvez passar por um período de enfermidade, mas você pode passar por aquele período tendo paz. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ninguém vive sem paz. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Provérbios diz que é melhor você morar numa terra deserta do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver sem paz. Você sabe o que é uma mulher rixosa, que a Bíblia diz? E aí as irmãs me desculpem, eu sei que tem homem difícil, mas tem mulher que é só o sangue de Jesus. Uma mulher rixosa é uma mulher briguenta, enjoada, chata. Sabe aquela que acorda e dorme de mau humor? É esse tipo de mulher. Uma mulher rixosa, ela tira a paz da casa dela inteira, diferente da mulher sábia que edifica a casa. Salomão chega a falar que é melhor morar numa terra deserta sozinho do que ter uma mulher rixosa junto com ele, porque uma mulher rixosa destrói a paz. Querido, ninguém vive sem paz, e é por isso que nós precisamos de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Ele tem paz para nos dar. Nós precisamos do Espírito Santo, o Consolador. Por quê, pastor? Porque nos momentos que as lutas vêm, sabe aquele problema que vem para tirar a sua paz? Se Ele estiver com você, Ele não vai deixar tal coisa roubar a sua paz diante daquele momento. Ele habita em você. Então não negocie a sua paz. Como assim, pastor? O diabo, ele tenta tirar a nossa paz o tempo todo. Porém, somos nós quem cedemos, quem às vezes negociamos com ele. E você vai entender. Jesus diz: eu vos dou a minha paz. Ele deixa bem claro que Ele veio para nos salvar, para nos transformar, mas que na ida dele aos céus, Ele deixaria, Ele nos daria. Só que eu quero que você entenda, não adianta Jesus te dar paz, se você não cortar da sua vida aquilo que tem roubado a sua paz. E você sabe muito bem o que é. Há muitas coisas que o tempo todo tentam tirar a sua paz. Jesus vem e deixa bem claro: eu não vou lá dou como o mundo dá. Eu vou aprofundar nisso já já, mas escute, o mundo não tem paz para te dar. O mundo lá fora tenta mostrar uma paz que não é verdadeira, uma paz falsa, uma paz ilusória. Mas eu quero, antes disso, te falar de algumas coisas que têm roubado a sua paz. Jesus, Ele tem paz para te dar. Mas se você não cortar da sua vida aquilo que tem sugado a sua paz, você vai continuar vivendo atribulado da mesma forma. Pastor, o que tem roubado a minha paz? Como é que eu perco, pastor, a minha paz? Em primeiro lugar, quando você abre mão de princípios para seguir a vontade da sua carne. Escuta uma coisa, querido, não negocie a paz verdadeira. Não abra mão de princípios, não abra mão da sua comunhão com Deus para ir atrás de coisas passageiras que o mundo te oferece. Porque tudo que o mundo tem para te dar, passa. Toda alegria que o mundo te proporciona é uma alegria passageira. Você talvez vai em uma festa, tem ali um momento de felicidade,
E aí você deita para dormir. Quando você acorda, você está em depressão do mesmo jeito que você estava ontem, ou pior do que você estava. Acontece isso com inúmeras pessoas. A paz que o mundo tem é uma paz ilusória. Então você deve seguir aquilo que eles determinam para você ter paz e ser feliz. É isso que o mundo prega. Você precisa comprar, você precisa aderir à última moda do momento. Você precisa trocar o seu carro, a sua casa, o seu computador, o seu celular. E o mundo faz você colocar o seu foco nas coisas. Só que entenda algo: tudo que me rouba de Deus vem com uma boa aparência, mas por detrás vem a destruição. A primeira coisa que o diabo faz para te tirar a paz, ou seja, para te afastar de Jesus, é te dando algo que a sua carne goste. É isso que o diabo faz. Algo que talvez supra a sua carência. E eu já falei de carência aqui na igreja. Cuidado com essa palavrinha. Você já viu, já conversou com alguém que estava carente? Ou você já foi? Alguém já ficou carente aqui algum dia? Alguém? Ninguém. Ah, vocês são santos demais, hein, gente? Que bênção. Eu me lembro que eu disse aqui alguns meses atrás: tome cuidado com a carência. Você conhece alguém que entrou num relacionamento porque estava carente? Eu conheço. E aí, querido, quando você cede aos momentos de carência, você está recebendo muito menos do que aquilo que você poderia receber, do que aquilo que você merecia. Não ceda às carências, porque você vai estar abrindo mão de princípios que você sempre valorizou, talvez, para conseguir alguma coisa, mas aí quando consegue, perde a paz. O diabo, ele nunca vai tentar tirar a sua paz, destruir a sua comunhão com Deus, te dando algo ruim aos seus olhos, nunca. Ele sempre vai colocar no seu caminho algo que te chame a atenção, algo que mexa com você. Ele sempre vai te propor uma vida melhor naquilo que Deus te orientou a não fazer. Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse: não coma. A serpente disse: pode comer, porque não vai acontecer nada com vocês. Deus não quer que vocês sejam como ele. É isso que o diabo faz. Em poucos segundos, presta atenção, a serpente desconstruiu o discurso, a palavra que Deus tinha dado para eles. E sabia, querido, que o diabo também te faz promessa? Faz. O diabo também ilude as pessoas. E sabe o que ele faz para poder te fisgar? Ele te mostra a promessa de cara, de uma forma fácil, bem acessível a você, de uma maneira que você não tenha que se esforçar tanto para conseguir, para te iludir, para te fisgar, e aí depois o negócio complica. Porque o início da caminhada é prazeroso demais, mas no final é destruição. Então, querido, não negocie os seus princípios para conseguir nada na vida, porque isso vai te custar caro demais. A primeira coisa é que isso vai custar a sua paz. Eu conheço pessoas e muita gente já me procurou com um problema em casamento. Pessoas que às vezes entram em uma relação extraconjugal e o coração dele estava contaminado por aquele sentimento demoníaco. Nossa, eu quero ter a outra pessoa, eu quero conseguir. E aí começa aquela conversa, o elogio, e vai até acontecer. Quando acontece, é a mesma coisa de jogar um caminhão de pedra nas costas dele. O peso também vem. Porque ninguém consegue ter paz
dentro de um relacionamento que não tem a bênção de Deus. Você pode procurar. Se existe uma pessoa que vive um relacionamento fora da presença de Deus que é totalmente feliz, não existe. Tome cuidado. Não negocie princípios para agradar a sua carne, porque tudo aquilo que agrada a sua carne não vem de Deus. Mas não para por aí. Pastor, como é que eu posso perder a minha paz? Eu quero te dar um outro conselho nessa noite. Não perca a sua paz por causa da ingratidão. Sabia que a ingratidão ela rouba a sua paz? Sabia que a ingratidão ela destrói sua vida? Por quê, pastor? Primeiro lugar, escuta bem isso. A ingratidão, eu gosto de dizer que ela é a intercessão, a murmuração, presta atenção, ela é a intercessão de Satanás. Toda vez que você abre a sua boca para reclamar, o diabo está usando a sua boca para manter você naquele problema. Segundo lugar, a murmuração, ela faz você, isso é comprovado, presta atenção. A murmuração faz você treinar o seu cérebro para não acreditar nas promessas de Deus. O nosso cérebro, ele aceita ser treinado para tudo. Como assim, pastor? Quando você diz, nada dá certo para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, Deus não ouve minhas orações, você está treinando o seu cérebro para você continuar acreditando naquilo. É por isso que nada dá certo, é por isso que ninguém te valoriza, é por isso que a sua vida não vai para frente, porque o seu cérebro já foi treinado naquilo que você tanto falou. Porém, da mesma forma, o seu cérebro também aceita ser treinado para agradecer, para ter fé. O que é que Paulo diz? Crie, por isso falei. Assim como imagina a tua alma, assim será. 2 Timóteo 2,17. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. O problema é que nós preferimos muitas das vezes acreditar que não vai dar, que eu não vou conseguir, que eu não dou conta, que Deus não nos ouve, do que acreditar que é possível, que eu sou capaz, que pode acontecer. Você já parou para observar que nós temos muitas mais coisas para agradecer do que para reclamar? Quem concorda aí diz amém. Você tem muito mais. Quantas coisas boas já te aconteceram nesse ano de 2019, mas você só foca nas ruins. Você só fala das coisas ruins. Você só lembra do que fizeram com você, do que falaram de você, das decepções que você teve, mas você não lembra das coisas boas que Deus fez. Quantas coisas boas você viveu e vive dentro da igreja? E tem gente que sai da igreja por uma decepção. Quantas coisas boas o seu pastor já fez por você? Em quantos momentos eu e a sua pastora estivemos do seu lado, seu líder de célula esteve do seu lado, e aí por causa de um problema, você esquece tudo de bom que te aconteceu, e você diz, eu vou para outra igreja, eu vou para lá, porque aqui não dá mais. Por causa de um único dia, por causa de uma única situação. Aquele dia mau apaga tudo de bom que já te aconteceu. Mas eu quero te dar uma dica nessa noite. E eu queria que você se esforçasse para fazer esse propósito comigo a partir de hoje. O que, pastor? Fique 40 dias sem reclamar. Quem topa fazer esse propósito a partir de hoje?
Você vai desenvolver esse hábito, treinar a sua mente a ser grata a Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós muitas vezes murmuramos por aquilo que não temos, ou talvez por algo de errado que aconteceu conosco, e isso destrói a sua paz. Essa semana eu estava dando uma palestra na escola, e eu dizia para os irmãos, para as pessoas que estavam ali participando, diga comigo assim: agradece, que cresce. Já viu aquela passagem quando Jesus, ele chega diante de uma multidão, 5.000 pessoas famintas ali, e Jesus manda Filipe procurar e ver o que tinha, e Filipe chega e diz: Jesus, nós só temos 5 pães, 2 peixes, e Filipe ainda diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Jesus pegou os pães, os peixes, agradeceu. Quando Jesus agradeceu, cresceu. E quando cresceu, 5.000 pessoas comeram, se alimentaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Porque quando agradece, cresce. Tudo que você agradece traz crescimento para a sua vida. Olha o que Deus disse para o povo de Israel, que levaria eles para Canaã. Aquele povo passou 40 anos sonhando um sonho que eles não viveram, porque eles não conseguiram enxergar o que Deus já tinha feito e o que Deus estava fazendo na vida deles. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, abre bem os seus ouvidos para isso. Todo ingrato morre sem conquistar o que Deus tem para ele. Você podia estar vivendo coisas muito melhores, mas você não vive por causa da sua boca maledicente, por causa da reclamação. Todo ingrato, querido, ele morre cheio de sonhos. Cemitério é um lugar onde coloca-se corpos de pessoas que partiram. Há também uma expressão usada aí fora sobre o cemitério de resíduos. É quando você descarta algum material tóxico, alguma coisa que não pode ser utilizada mais. Mas eu digo que o cemitério, querido, também é o lugar onde existem sonhos que estão mortos. O que mais existe dentro de caixões são sonhos que não foram realizados. Sonhos de pessoas que tinham de tudo para viver tantas coisas boas na vida, mas que por causa da sua boca murmuradora, perderam a bênção de Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na China existe um rio chamado Rio Amarelo. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Algumas pessoas. Sabe qual que é o problema do Rio Amarelo? É que ele morre antes de chegar no mar. Ele não consegue ter força o suficiente para chegar até o mar, mesmo nas épocas de cheia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que tem muita gente assim também. Quando ele está quase lá para conquistar a promessa, ele abre a boca grande dele e reclama. Aí ele volta lá para o final da fila de novo. Quando você está quase conquistando, você não alcança por causa de um detalhe: ingratidão. E a ingratidão, ela mata o fluxo de vida que vem de Deus até nós. A ingratidão levará você a morrer cheio de sonhos não realizados. Então é você quem escolhe. Mas não para por aí. Pastor, o que rouba a nossa paz? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Terceiro lugar, não destrua a sua paz por causa de críticas. Alguém aqui algum dia já foi criticado alguma vez, em algum momento da vida? Posso te dar uma notícia? Prepare-se. Quantos aqui querem ser abençoados demais em 2019? Levanta a mão.
Eu quero. Mas eu quero te dar uma notícia não muito boa. Quanto mais Deus te abençoar, mais criticado você vai ser. Se prepare, porque quanto maior é a bênção de Deus, maior também é a pressão, é o peso que é colocado sobre nós. No ministério pastoral eu aprendi uma coisa: a nunca ser escravo de aplauso e ter medo de crítica. Nunca. Porque eu sempre vou ser criticado. Talvez em alguns momentos eu vou ser aplaudido, mas eu não posso deixar nada disso subir a minha cabeça. Então, meu irmão, não perca a sua paz por causa de quem te criticou. Críticas sempre vão existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas coisas na sua vida você parou porque alguém um dia te criticou. Porque alguém um dia disse: isso aí não vai para frente, esse negócio não vai dar certo. E aí você deixou de sonhar. Querido, a crítica, ela só te destrói se você permitir. E na verdade não é a crítica que te destrói, é você que se autodestrói. A Bíblia fala em Neemias capítulo 4. Neemias, ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E haviam dois camaradas ali chamados Sambalate e Tobias, pegando no pé de Neemias, tentando de todas as maneiras fazerem com que Neemias voltasse atrás e não continuasse. No capítulo 4, eles chegam a ponto de dizer que uma pequena raposa que passasse perto dos muros seria capaz de derrubar o muro que Neemias estava reconstruindo, de tão fraco que era. Imagina se Neemias fosse parar. Mas lá no finalzinho, Neemias, depois de tanta provocação, Neemias olha para eles. Chamaram Neemias: desce do muro aí, vamos conversar. Neemias só mandou um recado assim: avisa para eles que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Querido, não pare de realizar o que Deus colocou no teu coração por causa de alguém que te criticou, por causa de alguém que disse que você não ia conseguir. Quantos sonhos você parou por causa de alguém? Quantos projetos estão engavetados porque alguém disse que não ia dar certo? Agora, pastor, como é que eu faço então para lidar com crítica? Presta atenção nisso. Aprendendo com Jesus. Jesus é o nosso maior mestre. Pastor, como é que eu lido com uma crítica? Eu vou te ensinar. Primeiro lugar, faça como Jesus, analise quem está falando. Muito mais importante do que o que falaram é quem falou. Não aceite ser rotulado se um dia o próprio Deus ele já te rotulou. Como assim, pastor? Quero citar para você um exemplo de Jesus. Os fariseus, eles olhavam para Jesus e chamavam Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: você expulsa demônios, porque você está cheio, possuído de demônios. Só que Jesus preferia acreditar em quem estava dizendo do que no que estavam falando. Presta atenção uma coisa: Jesus ele não saiu no tapa com ninguém. Jesus ele não brigou. Jesus ele não saiu criticando, murmurando, reclamando, não. Sabe o que Jesus fez? Jesus lembrou lá do Jordão. Enquanto falavam para ele, chamavam ele de príncipe dos demônios, Jesus lembrou do dia em que ele foi batizado. O Pai disse para ele assim: tu és meu filho amado. Pare de dar ouvido àquilo que as pessoas dizem que você é. Jesus escutou: você é príncipe dos demônios. Mas ele vem para cá e ele lembra: tu és meu filho amado. Eu não sou Beelzebu como eles estão dizendo. Eu não sou obrigado a aceitar naquilo que eles querem me rotular. Escuta uma coisa, querido, presta atenção nisso.
Jesus só aceitava ser chamado de uma maneira igual a que o Pai o chamava. Como assim, pastor? Mateus 16:14. Jesus chega para os discípulos, pergunta para eles: quem eles dizem que eu sou? Aí eles começam a dizer: Elias, João, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Olha o dia do Jordão lá, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu aquilo da boca de Pedro, ele deu um brado e falou: isso, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelastes, mas o meu Pai. Escuta uma coisa, querido, Jesus só aceitava por quem dava a ele ser chamado, por quem dava a ele o mesmo nome que o Pai havia dado. Ele não era Beelzebu, ele era filho do Deus vivo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu quero que você entenda: não deixe o diabo te rotular como derrotado, se Deus já te elegeu como herdeiro de todas as promessas em Cristo Jesus. Não deixe. Pare de acreditar no que o diabo diz, no que as pessoas dizem. Segundo lugar, pastor, como é que eu aprendo a lidar com crítica? Analise os frutos de quem está te criticando. Observe para você ver. Geralmente quem não tem fruto nenhum, sobra tempo na vida dele para criticar. Já quem tem muito fruto, não perde tempo dele criticando, perde o tempo dele colhendo a sua semeadura. Ele tem tanta coisa para colher, que ele não tem tempo para falar mal de ninguém. Então, querido, não perca a sua paz por causa de uma crítica. Eu já perdi muita noite de sono até eu aprender a lidar com isso. O dia que eu aprendi, eu nunca mais deixei de dormir porque alguém falou mal de mim, porque alguém pôs um defeito em mim, porque alguém não concordou com alguma decisão minha. Se eu estou em dia com Deus, se eu estou com as minhas mãos limpas diante de Deus, eu tenho plena convicção de que eu não vou agradar todo mundo. Fazer o quê? Então, querido, tome muito cuidado. Não perca a sua paz por causa das críticas. E outra coisa, escute isso: tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque da mesma forma que você não gosta de ser criticado, cuidado, porque as suas críticas podem matar a paz de alguém, podem destruir a vida de alguém. O que mais destrói sonhos, presta atenção, são críticas que nós recebemos. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Qual foi o maior desafio que Davi passou na sua vida? Quem sabe? Qual foi o maior desafio que Davi teve que enfrentar? Alguém sabe? Golias? Será que foi? Algumas pessoas disseram aqui Golias. Eu quero te dizer que não foi Golias. O maior desafio que Davi enfrentou foi as críticas dos próprios irmãos dele. 1 Samuel capítulo 17. Davi, ele vai no campo de batalha, aonde todo o povo estava reunido, e Golias afrontando o povo. Não tem homem aí nesse Israel para lutar comigo. Vocês são tudo uma cambada de frouxo. Saul, que era o rei, estava lá escondidinho atrás do exército, não tinha coragem de lutar. Davi, o rapazinho, o pastorzinho de ovelhas, chega para trazer comida para os irmãos e vai perguntando para as pessoas: o que está acontecendo aí? E aí eles começam a conversar. Olha, aconteceu isso, Golias está afrontando o povo, mas o rei disse que quem lutar e quem vencer vai receber isso, isso e isso de pagamentos. Só que naquele exato momento, o que a Bíblia diz? Que Eliabe, irmão de Davi, quando Davi estava conversando com as pessoas ali, Eliabe se levantou contra ele e falou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você veio aqui só para ver a nossa destruição, seu coração é mau.
Você está querendo saber de tudo aí, só para poder nos criticar, rir da nossa cara quando a gente for derrotado? A Bíblia diz lá no verso 29 de 1 Samuel 17, que Davi olhou para Eliabe e disse assim: o que é que eu fiz agora, Eliabe? Está escrito na Bíblia. Sabe por que eu imagino que Davi disse aquilo? Porque Davi ele vivia em meio a tanta crítica dos irmãos, que naquele momento ele chega a perguntar a Eliabe: o que é que eu fiz dessa vez? Você já fez essa pergunta? Agora escuta uma coisa: se Davi não soubesse lidar com crítica, Israel não teria ganho a batalha, porque nem o rei teve coragem de lutar. E o próprio rei criticou Davi: ah, você é muito moço. Aquele homem, ele é experiente nas batalhas. Sabe como é que Davi fez para vencer as críticas? Davi rebateu dizendo coisas que Deus já tinha feito na vida dele. Olha, Saul, eu até concordo com você, mas Deus já me fez vencer o urso, Deus já me fez vencer o leão. Quem é esse incircunciso para tentar se levantar contra o Deus de Israel? Davi então entrou naquela batalha e venceu. Já ouviu falar de Ana e de Penina? As duas mulheres de um homem chamado Eucana. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Só que Penina criticava demais Ana. E Ana começou a se chatear com aquilo, e ela não entendeu o motivo da crítica. Presta atenção nisso, querido. A crítica que Ana estava recebendo estava apenas acelerando o processo de gravidez dela. A Bíblia diz que enquanto Penina criticava, Deus olhou do céu e disse assim: no próximo ano eu vou te dar um filho. Escuta uma coisa, querido: quando a crítica vier, corre para os pés de Jesus. Porque a crítica, ela acelera o processo de Deus na vida de quem é criticado. Só que ela também atrasa o processo de Deus na vida de quem critica. A Bíblia diz que no mesmo ano Penina criticava Ana e Deus deu um filho para Ana. Já Mical, esposa de Davi, Davi chega com a arca, dançando e saltando de alegria. A Bíblia diz que Mical olhou para Davi e desprezou Davi no seu coração. Sabe o que aconteceu? Deus fechou o ventre de Mical e impediu de Mical ter filhos. Porque quando você critica, você corta o fluxo da bênção de Deus na sua vida. Então escuta uma coisa, querido: quando alguém te critica, presta atenção, eles estão só te empurrando para mais perto da promessa de Deus. Porque quem é criticado, quando você passa por uma crítica, por um momento de perseguição, se você não vive isso, você se acomoda. Mas quando você é perseguido, você é criticado, você busca mais a Deus, você consagra mais sua vida a Deus, você se aproxima mais de Deus. Então não se preocupe com crítica, porque elas sempre vão existir. Conta-se uma história de um pastor que estava na beira da praia, e o pastor estava fazendo Cooper, caminhada, uma corrida. Quem gosta de correr aí? Né? Ninguém, né? Diz que está todo mundo acima do peso. Né? E o pastor na beira da praia correndo. Daqui a pouco ele encontrou com um irmão. E aí o irmão disse assim para ele: ô pastor, pai do Senhor. E o pastor: pai do Senhor, irmão. Vem cá, pastor, para um minutinho aqui. O pastor parou, mas continuou no pique, né? Vou ficar aqui, vamos ver se eu vou dar conta, né, gente? E o pastor conversando com ele, e ele disse assim: uai, pastor, em plena terça-feira o senhor fazendo caminhada? 7 horas da manhã? Ô irmão, é porque eu estou de férias. E aí aquele rapaz disse assim para ele: uai, pastor, ouvi dizer que pastor não tira férias. E ele disse assim: pois é, por isso que o diabo mandou você aqui para me atormentar. E aí ele continuou caminhando. Querido, pelo amor de Deus, não pare por causa de crítica. Sempre vão haver pessoas para criticar aquilo que você está fazendo.
É complicado porque a vida de pastor é muito difícil. Sabia que pastor está entre as 5 profissões piores do mundo? Se o pastor anda num carro novo, ele está roubando. Se ele anda num carro velho, ele é um miserável. Se o pastor, ele tem filho, os filhos de todo mundo podem subir no teto da igreja. Se o filho do pastor fizer bagunça, cuidado, não chama atenção, porque é o filhinho do pastor. É assim. Se o pastor chega no culto com a roupa melhor, se ele está fazendo academia, não, o pastor está desperdiçando tempo, devia estar trabalhando. Se o pastor está com problema de saúde, mas também não cuida da saúde, só trabalha. É muito difícil. Pastor, o que é que o senhor faz? Eu continuo levando minha vida com Deus sem me importar com o que as pessoas falam. Porque o que vai se cumprir na minha vida não é o que ninguém diz, é o que Deus diz e pensa ao meu respeito. Então fica tranquilo. Mas não para por aí. Não perca a sua paz por causa de problema. Querido, não deixe os problemas te derrubarem. Firme as suas raízes em Jesus. Construa raízes que te façam passar por tempestades sem sofrer danos. Escuta uma coisa: as árvores fortes, durante uma tempestade, elas perdem algumas folhas, alguns galhos, mas aquilo que elas perderam é porque elas tinham que perder mesmo. Folhas velhas, galhos secos, que estavam só sugando as energias dela. Então entenda uma coisa: uma tempestade, ela não vem para te tirar o mais importante da sua vida, que é Jesus. Tempestades vêm para poder tirar de nós aquilo que está sugando a nossa força, a nossa vida, o nosso vigor espiritual, para deixar somente aquilo que te levará a crescer, a ser mais forte. Observe para você ver quando você poda uma árvore, como ela ganha força para crescer. Toda vez que os problemas vierem contra a sua vida, isso não vem para te destruir, vem para fazer você mais forte. Não deixe a sua paz perder por causa de um momento difícil que você está vivendo. Não deixe. Quanto mais os problemas tentarem te enfraquecer, mais eles estarão te fortalecendo e te levando a crescer. Eu quero te dizer que você não é um fracasso quando você erra. Você é um fracasso quando você não tenta de novo. Pedro pescou a noite toda. Eu falei disso semana passada. E não pegou nada. Jesus disse para ele: Pedro, lança as redes de novo. Mas Jesus, Pedro, lança as redes de novo. Pedro lançou e fez a maior pesca da sua vida. Eu vim aqui para te dizer uma coisa nessa noite: se você está vivendo algum problema na sua vida, por causa de algo que você tentou e deu errado, deixa eu te dar um conselho: tente de novo. Continue. Problema todo mundo passa. Eu não consigo entender, tem gente que vive problema, ao invés de ele se aproximar mais de Deus, dele ficar mais firme na igreja, ele se afasta. Ah, pastor, eu vou dar um tempo. Meu irmão, como é que você dá um tempo de Deus? Como é que você dá um tempo da igreja? As coisas só vão piorar para você. Problema todo mundo tem. O nosso problema é que a gente acha que o meu problema é sempre maior e pior do que o do outro. Sempre, sempre, sempre. E aí eu quero te ensinar um outro princípio. Qual é, pastor? Isso é sério demais. Não destrua a sua vida por causa da sua falta de paz. A falta de paz, ela é o principal detalhe que te leva à destruição. Escuta isso. Falta de paz é a ausência de Deus. Tem muita gente que não só perde a paz,
Mas quando ele perde a paz, ele decide dar um fim na vida dele. Escuta uma coisa, diante de um ato de suicídio, às vezes nós nos perguntamos assim: por que essa pessoa se matou? Não é verdade? A gente sempre se pergunta. Na nossa concepção, nós vemos um aparente fracasso da parte de quem se decide, escolhem tirar a vida, decide pela morte. Só que escuta uma coisa: se eu não sei o motivo da morte daquela pessoa, eu preciso saber o motivo da minha vida. Infelizmente, aqueles que foram, eles não podem mais voltar. Nós não temos mais nada para fazer por eles. Mas nós que estamos vivos, podemos ser tentados a fazer a mesma coisa. Então, cuida da sua vida. Como é que anda a sua vida? Escuta uma coisa, querido: a decisão pela morte, ela não é algo súbito, que a pessoa pensa e vai e faz de uma vez, não. É uma série de decepções, de frustrações, de coisas não resolvidas. E eu quero te dar um conselho nessa noite: não tire a sua vida por causa da sua falta de paz. Tire da sua vida aquilo que tem roubado a sua paz. Toma cuidado com isso. Tira da sua vida aquilo que está te matando aos poucos. Escolha viver, meu irmão, se livrando daquilo que te mata. João capítulo 10, Jesus ele diz: o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o diabo te oferece é para te matar, é para destruir sua paz. Tudo que Deus te oferece, te dá, é para trazer vida em abundância. Então o conselho que eu quero te dar hoje é: corte qualquer aliança com as coisas do mundo. Corte qualquer aliança com aquilo que Deus desaprova. Tem muita gente ferida dentro de relacionamento errado. Aí o que acontece? Ele perde a paz. Quando ele perde a paz, ele pensa em tirar a própria vida. Se ele não tira a própria vida, ele vive uma vida medíocre. Gente perdendo a paz por causa de um namoro, por causa de um relacionamento. Deixa eu te dar um conselho nessa noite, meu irmão: corta esse laço, porque senão esse laço um dia talvez pode te matar. A corda que leva uma pessoa a se matar já vinha matando ela há muito tempo. O gatilho que a pessoa dispara, ela já vinha apertando ele pouquinho em pouquinho a cada dia, se matando a cada dia. Ninguém mata-se de uma vez. As situações, elas vão nos matando aos poucos. Aquilo que você não corta da sua vida. Tem pessoas aqui que já tentaram se matar e deu errado. E tem gente aqui que por esses dias já pensou em tirar a sua própria vida de novo. Já está planejando isso há muito tempo. Eu converso com pessoas que às vezes dizem: ah, pastor, não tem recurso para mim, o jeito é morrer. Uma hora ou outra eu faço uma besteira aí. Uma hora ou outra vocês vão me encontrar aí por aí morto. Gente que já pensou em tomar remédio para se matar. Jesus está te dizendo nessa noite: eu sou o teu remédio para curar toda dor, para suprir o seu vazio. Meu irmão, corte essa corda enquanto há tempo. Se for preciso, termine esse relacionamento que está te matando. Resolva essa situação que está sugando a sua vida, que está tirando a sua paz. Pare de cultivar aquilo que está te destruindo.
Você sabe muito bem que essa situação não vai terminar bem e você continua insistindo. Eu vou te dar 5 conselhos para você ter uma vida melhor. Primeiro deles, escute antes de falar. Provérbios 29:20, Salomão fala daquele que é precipitado no falar. Ele vai se dar mal em muitas áreas da vida. Segundo conselho que eu tenho para te dar: ganhe antes de gastar. Lucas capítulo 14, do 28 ao 30, Jesus ele ensina que antes de você construir um prédio, avalie se você tem recurso para começar e para terminar aquela obra, para ninguém passar do lado de fora e ficar rindo da sua cara, dizendo assim: ah, não deu conta. Terceiro conselho: busque conselhos antes de tomar uma decisão. Provérbios 11:14 fala sobre isso. Quarto conselho que eu tenho para te dar: tente antes de desistir. Jesus olhou para Pedro, Pedro já estava cansado. Jesus falou para ele: Pedro, joga as redes de novo, Pedro. Pedro jogou e pegou. Agora o quinto conselho que eu tenho para te dar, quem quer saber aqui? Vou deixar para domingo que vem, tá bom? Quem quer saber o quinto conselho aqui? Abre sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Versículo 12. Minha tradução talvez está um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Então entendi que nesta vida, tudo que uma pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. O quinto conselho que eu tenho para te dar é: viva antes de morrer. Sabia que tem muita gente que conversa com você todo dia, que perdeu a vida já há muito tempo, que não tem mais paz, que não tem alegria. A pessoa não vive, ela sobrevive. Então deixa eu te dar um conselho nessa noite: não morra antes do tempo determinado por Deus. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus ainda tem muitos sonhos para realizar na sua vida. Deus ainda deseja te usar para abençoar muita gente. Não destrua a sua vida por causa da falta de paz. Eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: não perca a sua falta de paz pela falta de perdão. E esse é um dos pontos principais. Eu vou tentar ser breve aqui. Querido, entenda uma coisa: quem não perdoa, perde a paz. Só que além de perder a paz, essa pessoa também destrói a paz de todo mundo que está perto dela. Escuta uma coisa: eu e você só temos uma vida terrena. Jesus ele disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu te fazer uma pergunta: a sua vida é uma vida abundante ou uma vida medíocre? Tem tanta gente ao seu redor que te ama, mas você mesmo afasta essas pessoas de você, por causa da amargura. Escuta uma coisa, querido: você só tem uma vida. E aí tem muita gente que escolhe viver isolado de todo mundo. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu estou ficando velho, a minha vida passou e eu não tenho ninguém perto de mim, ninguém que me valorize, porque eu vivi uma vida rancorosa, uma vida de inimizades. Ah, pastor, lidar com o ser humano é muito difícil.
O que você é? Extraterrestre? Eu que o diga. Agora, se você se feriu com alguém, não feche o seu coração para outras pessoas que poderiam ser instrumento de Deus para te curar. Querido, entenda uma coisa: pessoas entram e saem da nossa vida, é o ciclo normal. Tem gente que foi bênção na minha vida no passado, instrumento de Deus, que hoje não faz parte mais da minha vida. Tem gente que me chateou no passado, que me feriu no passado, mas também aquilo foi bênção de Deus na minha vida, aquilo me ensinou, aquilo me fez crescer. Agora deixa eu te contar uma coisa: permita ser amado, permita as pessoas demonstrarem que te amam. É tão bom a gente abraçar o outro, não é? A gente dá um beijo no rosto. Eu beijo até os homens da igreja aqui, alguns. Não tem vergonha disso, não. Chego, dou um beijo na cabeça. Sou José Basílio, todo dia quando eu encontro com ele. As senhoras mais experientes da igreja, eu chego, eu dou um abraço, eu dou um beijo, eu pego na mão. É tão gostoso você sorrir, você dá aquela gargalhada, isso contagia. Isso é tão bom. Essa semana aconteceu um fato lá em casa, eu não me lembro o que é. Só sei que eu e a minha esposa começamos a rir. E eu comecei a rir. O Emanuel tem dia que ele dá umas gargalhadas, que lá da casa dele eu escuto na minha. Ele mora no andar de baixo da minha casa. E aí eu e ela começamos a rir, e eu sou muito brincalhão às vezes, faço umas bobagens. E aí eu peguei o telefone, eu sempre faço isso. Liguei para minha mãe e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe estava lá em Formiga, no serviço dela. Minha mãe deu uma crise de riso no serviço. Daqui a pouco as colegas delas que trabalham junto com ela começaram a rir lá do lado dela. O que você está rindo, Selma? Conta para nós também queremos saber. É assim ou não é? Sabe, querido, quando nós estamos cheios de paz, nós começamos a contagiar as pessoas ao nosso redor com a paz que mora em nós. Tem um camarada muito bobo aqui na igreja, o Cornélio. Cornélio, o dia que eu chego lá na mina, na célula, e eu não levo ele, o senhor Pedro vira para mim e fala assim: ah, pastor, o senhor não devia ter vindo não, o senhor não trouxe o Cornélio. O Cornélio, ele tem um dom de Deus na vida dele. Aonde ele chega, ele faz as pessoas sorrirem, ele faz as pessoas se sentirem bem, ele traz paz para o lugar aonde ele está. Cadê o Cornélio? Deixa eu te ver aí, Cornélio. Ele escondeu atrás do Rogério lá, gente. Está vermelhinho já. Escuta uma coisa, querido, isso é paz. Quem tem paz leva paz. Aí eu quero te fazer uma pergunta: quem é você? Alguém que traz alegria quando você chega, ou alguém que leva a alegria embora? Sabia que tem gente assim, que ao invés dela melhorar um ambiente, ela chega, parece que o clima pesa. Sabe de uma coisa? O que é que você tem repartido? Paz ou ódio? E aí eu quero te dar um conselho: perdoe. Porque quem perdoa vive mais leve. Você foi perdoado para perdoar. Seus pecados foram esquecidos para você esquecer o que te fizeram. O que Jesus fez por você, você deve fazer por outros. Só que deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Sabia que quando você tem dificuldade de perdoar alguém, é porque você não se sente totalmente perdoado? Sabia disso? Quando você se sente perdoado, você perdoa. Sabe por que tem muita gente que não dá amor para os outros? Porque ela não se sente amada. Eu só dou aquilo que eu tenho para dar.
Sabe por que tem muita gente que não ri para você, não brinca, ele nunca está de bom humor? Ele chega sempre na igreja com a cara ruim, sempre carrancudo. É porque é o que ele tem por dentro. E aí deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Tire isso do seu coração. Sabe o que significa a palavra mágoa? Mágoa significa má água. É quando você bebe uma água amarga, uma água envenenada, e aquilo faz mal só para você. Guardar mágoa significa autofagia. E autofagia é autodestruição. E eu vou te contar uma história, porque eu só entendi o perdão um dia que eu entendi algo sobre Jesus. Na parábola do credor incompassivo. A Bíblia diz que o rei, ele acertava as contas com os seus súditos, com os seus servos. E ele encontrou um servo que devia a ele 10.000 talentos. Presta atenção nisso. Não tendo como pagar, o que aquele homem fez? O rei mandou vender a mulher dele, os filhos. Só que aquele homem pediu misericórdia ao rei, e o rei perdoou a sua dívida. Lá na frente, aquele homem que teve a dívida perdoada, encontrou com um rapaz na rua, que o devia a ele 100 denários, e ele cobrou aquela dívida daquele rapaz. Ele disse: olha, eu não tenho com o que pagar. E aquele homem então foi bruto com ele, e disse: olha, se você não me pagar, eu vou mandar colocar você na cadeia. O rei ficou sabendo daquilo. Quando o rei ficou sabendo daquilo, ele mandou chamar aquele servo e falou para ele assim: olha, eu te perdoei uma dívida enorme, e você não perdoou uma pequena dívida que aquele rapaz tinha com você. Por isso você será entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague até o último centavo. E a Bíblia termina dizendo: assim o vosso Pai fará com vocês, se vocês não perdoardes uns aos outros. Até aí está tudo bem. Pastor, não entendi nada que o senhor disse. Eu também não tinha entendido nada. Até quando eu fui estudar sobre isso. Jesus, ele fala em uma linguagem aqui de dinheiro que nós não conhecemos. E por isso que às vezes a gente não entende. Escuta uma coisa, Jesus falou de um dinheiro que eu não conheço. E na verdade Jesus, ele usou aqui uma expressão que nós chamamos de hipérbole. O que é isso? Exagero. Escuta isso. Nenhum judeu naquela época poderia dever 10.000 talentos para alguém. Sabe quanto é que vale um talento? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos eram 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, todos os impostos da Beleia, da Judeia, de toda aquela região da Samaria, durante todo o ano, eram aproximadamente 800 talentos. Demorariam 13 anos para eles conseguirem 10.000 talentos. Naquela época, o salário de um trabalhador era de 1 denário por dia. Escuta isso. Para um homem ajuntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Ou seja, era impossível. Quando aquele homem disse ao rei: tende paciência comigo e eu vou me esforçar para te pagar, ele estava assumindo um compromisso que ele nunca ia conseguir arcar. Ele não ia dar conta de pagar aquilo. Aí talvez você pergunte assim: pastor, por que é que Jesus então contou uma parábola com um valor tão exagerado assim? Sabe por quê? Porque era o mesmo tamanho da minha dívida e da sua dívida com ele. Nós não tínhamos condições de pagar. Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida no nosso lugar. É isso que aconteceu. A nossa dívida era impagável e Deus a perdoou.
Só que lá na frente, aquele homem, ele encontra com outro e que devia a ele 100 denários. O que é isso? 100 dias de serviço, e ele não foi capaz de perdoar aquele homem. O camarada que tinha acabado de ter uma dívida impagável perdoada, agora não consegue perdoar quem fez uma dívida pequenininha com ele. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Eu e você não podemos dizer que nós não perdoamos ninguém, que nós não vamos perdoar o ciclano, fulano, porque ele fez aquilo conosco, porque eu fui ferido. Eu e você devemos perdoar assim como Jesus nos perdoou. Eu e você devemos fazer como Jesus fez, lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Jesus, quando ele perdoa alguém, escuta aí escrito. Pastor, como é que Deus perdoa alguém? Deus perdoa e dos nossos pecados ele não se lembra mais. Pastor, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa fez comigo. Eu quero te dar uma ótima notícia. Alguém aqui já foi ferido com alguém e até hoje você ainda lembra quando você vê a pessoa? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Que a gente não esquece mesmo não. Isso é um ótimo sinal de que você não sofre de amnésia. Você não está doente. Agora, quando a Bíblia diz que Deus ele nos perdoa e ele não lembra-se mais dos nossos pecados, a Bíblia está dizendo que Deus ele não perdoa e continua julgando na cara da pessoa algo de errado que ela fez. Se você diz que perdoou, mas continua cobrando a dívida, você não perdoou. Pastor, mas como é que eu faço? Eu não esqueço. Perdoar não é esquecer, é você lembrar sem sentir dor. Você pode lembrar daquela situação, mas se você precisar servir aquela pessoa, se você de fato perdoou, você consegue servi-la. Você consegue conviver com ela. E aí eu quero terminar te dizendo o seguinte: seja cheio de Deus, e você terá o seu coração inundado pela paz. Jesus ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Escuta uma coisa: falta de paz também é falta de fé. Quando você perde a fé diante de um desafio, é porque você não crê totalmente em Deus. Aquilo te rouba a paz. Isso é falta de fé. Só que o grande milagre de se encontrar com Jesus é esse. As pessoas elas vinham desesperadas e em Jesus elas encontravam paz. Quando elas se encontravam com Jesus, a vida delas nunca mais era da mesma maneira. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Escuta uma coisa nessa noite, querido, e eu estou caminhando para o final. A sua vida não ganhará sentido quando você ganhar mais dinheiro. Eu vim aqui para te dizer isso. Tem gente que na verdade, quanto mais dinheiro ele ganha, menos paz ele tem. O dinheiro consegue tirar a paz dele. A sua vida não ganhará sentido quando você passar naquela faculdade e se formar. Não. Porque eu conheço muita gente frustrada que fez faculdade e não conseguiu ainda se encaixar no mercado de trabalho. A sua vida não vai ganhar sentido quando você encontrar a tão sonhada pessoa amada. Porque eu conheço muita gente dentro de relacionamento que está mais triste do que quando estava sozinho. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para te dizer que a sua vida só vai ganhar sentido o dia que você entregar a sua vida para Jesus Cristo. O dia que você passar a viver para Ele. Mateus 11, 29, parte B. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse assim: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou.
Eu vou te ensinar porque muitas vezes você não sente paz. Muitas pessoas pensam que ter paz só é possível quando tudo vai bem para ele. Mas como eu disse, paz é tranquilidade quando tudo vai mal. Pastor, como é que eu posso ter tranquilidade quando tudo vai mal para mim? É porque você ainda não entendeu. Escuta uma coisa: paz não é um sentimento, paz é uma pessoa. Pastor, quem é essa pessoa? Espírito Santo de Deus. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. O Pai enviará outro Consolador. Versos adiante, Jesus ele vem e diz assim, ele traz essa palavra para nós: eu vos deixo a minha paz. Quando Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, mas o Pai vos enviará, e ele vem e diz, eu vos deixo a paz. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo, que permanecerá entre vocês, se eles habitarem dentro de vocês, haverá paz no coração de vocês, em qualquer circunstância da vida que vocês passarem. Paz não é um sentimento que você sente, paz é uma pessoa que habita dentro de você, Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que então eu faço para ter paz? Seja cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Ore, busque a Ele. Porque quando Ele morar dentro de você, Ele vai te dizer o tempo todo: pastor, estou passando por um problema de enfermidade. Jesus vai virar para você, o Espírito Santo vai te dizer assim: não se turbe o vosso coração. Pastor, estou passando um problema financeiro. O Espírito Santo vai te dizer assim: eu supro as suas necessidades, fica calmo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas te serão acrescentadas. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Eu termino te fazendo essa pergunta: você quer ter paz? Todo mundo vai responder, eu tenho certeza que sim. Mas eu te faço uma outra pergunta: como é que anda a sua comunhão com Deus? Não existe paz fazendo coisas fora da presença de Deus. Pastor, eu estou vivendo o tempo mais feliz da minha vida. Enganação. Eu não te dou a paz como o mundo dá. A paz como o mundo dá é uma paz mentirosa, passageira, ilusória. A minha paz, ela é uma paz real, que não depende de momentos e circunstâncias para acontecer. Porque se eu habito dentro de você 24 horas por dia, o seu coração estará em paz. Pastor, eu quero ter paz. Não adianta você esperar paz num relacionamento que não agrada a Deus. Não existe paz se a sua maneira de ganhar dinheiro é errada. Não existe paz nos vícios. Ah, eu vou beber para esquecer aquela mulher, pastor. Bebe. Amanhã você vai ver. Amanhã a paixão está muito pior do que estava. Aí coloca aqui as músicas no som do carro, uma sofrência. Sai andando aí na cidade como se fosse um rapazinho de 19 anos. Ah, agora eu vou viver minha vida, pastor. Vai viver sua vida. Amanhã você vai me procurar. Pastor, lembra daquela mensagem que o senhor pregou? Eu vou falar, lembro. Pois é. Não existe paz fora da igreja. Tem gente que diz assim: pastor, eu vou congregar em casa agora. Esse negócio de igreja, isso não dá certo. Vai para você ver. Pastor, como é que eu consigo paz? Entregando sua vida para Jesus. Só isso. Você não precisa dar dinheiro para a igreja para ter paz. Você dá porque você tem paz. Você não precisa
ter uma casa melhor para ter paz, você não precisa ter um carro melhor para ter paz, você não precisa ter dinheiro guardado no banco para ter paz, você precisa de ter o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você chegou aqui vivendo um tempo difícil, e você tem esperado e tem buscado encontrar paz em muitos lugares. Tem muita gente aqui vivendo problema na sua saúde, e isso tem roubado sua paz. Tem muita gente vivendo problema financeiro aqui, e talvez isso tenha roubado a sua paz. Tem muita gente aqui hoje, talvez com um problema no casamento, e isso tem roubado a sua paz. Pastor, o que é que eu faço para trazer paz de volta? Você só precisa se encher do Espírito Santo. Ele é a paz. O dia que Ele habitar dentro de você, não vai te faltar tranquilidade para você lidar com nenhum desafio na vida. Só que o Espírito Santo, Ele não vai permanecer se você não tirar da sua vida aquilo que tem roubado a presença dEle. Pastor, o que rouba a presença dEle? Tudo isso que nós falamos: falta de perdão, ingratidão, crítica, problemas e tantas outras coisas. Fica de pé no seu lugar.